Bem-vindo ao nosso curso bíblico de Gênesis a Apocalipse. Você que é a primeira vez que está assistindo a nossa aula, gostaria de dizer que já existem alguns vídeos que já gravamos a respeito do capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e algumas partes já do estudo do capítulo 3. Então, você que é a primeira vez, eu quero lhe convidar a voltar nos outros vídeos e assistir. Será muito bom para o enriquecimento do seu conhecimento. Uma outra coisa importante, gostaria de lembrar que todo o nosso conhecimento vem de Deus. A Bíblia diz assim que todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Por isso que é muito importante, ao estudar a Bíblia, buscarmos a Deus em oração. A oração ela deve ser particular. Cada um deve conversar com Deus em secreto e clamar a Deus o conhecimento que não vem do homem, mas vem do alto. Essa série de estudo bíblico temos como objetivo de estudar a Bíblia desde o capítulo inicial de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, estudando a Bíblia de ponta a ponta. Queria que você sempre esforçasse no conhecimento e na busca da construção do estudo da palavra de Deus. Quero lembrar que o conhecimento ele é feito através de tempo e dedicação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus, ele sempre está à nossa disposição para poder nos ensinar. Mas muitas das vezes temos tanto tempo para tantas coisas e acabamos não tendo tempo para as coisas de Deus. Então, nas suas mãos está a escolha de como você quer investir o seu tempo. E quero te convidar nesse momento a estudar conosco a analogia das doutrinas do Jardim do Éden. Quando Adão saiu do Jardim do Éden, ele mais Eva, ainda não havia igreja, instituição religiosa, não havia nenhuma organização religiosa na terra. Havia apenas Adão e Eva. E ali dentro do Éden, eles aprenderam algumas doutrinas que não foi ensinada por homem. Não foi idealização de uma instituição religiosa. Não foi. Elas vieram diretamente de Deus, escrita na sua palavra. Quando nós estudamos Gênesis capítulo 1, 2 e 3, ali nós vimos várias doutrinas divinas. E entre elas, nós vamos falar sobre 5 principais doutrinas que vai sair com Adão e Eva do Jardim do Éden e vai percorrer toda a história da humanidade até os dias de hoje. E no plano da redenção, como nós vimos na aula passada, aqueles querubins que estavam com a espada desembainhada, após a morte de Jesus, os salvos retornarão àquele Éden perdido. E durante todo o tempo da Igreja de Deus na terra, e a restituição da Igreja ao reino que está preparado desde a fundação do mundo, disse Jesus, vinde bendito do meu Pai e possuí, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino tem algumas doutrinas que quando Adão saiu do Jardim do Éden, acompanhou a Igreja de Deus em toda a história da humanidade e quando retornar ao Éden, também acompanhará o seu povo. Que doutrinas são essas?
Não são doutrinas de instituição religiosa. Mas que doutrinas são essas? Olha, a Bíblia, ela é um livro que ela traz o relacionamento de Deus com a humanidade e da humanidade com Deus. No capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, o homem vive sem pecado. Ele vai conhecer o pecado no capítulo 3. Ele experimenta Deus na sua profundidade, na sua totalidade. O Éden era a expressão exata dos pensamentos divinos. O homem, quando andava dentro do jardim do Éden, ele estava andando dentro dos pensamentos de Deus, porque toda a criação fala do seu Criador. Então, a primeira doutrina que Adão tinha no jardim do Éden era o monoteísmo. A existência de um só Deus. Não existia o Deus da árvore, o Deus da água, o Deus das plantas, o Deus dos animais. Não. Existia um só Deus, Criador de todas as coisas. Essa era a doutrina que Adão tinha. O monoteísmo. O monoteísmo é a existência de um único Deus. É a crença da existência de um só Deus. Politeísmo quer dizer a existência de vários deuses. Deus para a chuva, Deus do trovão, Deus do sol, da lua, Deus dos astros, Deus da água, terra, Deus dos mares, enfim. Politeísmo. Mas essa não era a crença que Adão tinha no jardim do Éden. Então, a Igreja de Deus, ao longo dos séculos, sempre irá cultuar ao único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. O monoteísmo sempre acompanhou o seu povo aqui nesse mundo e acompanhará por toda a eternidade. Porque os outros deuses não irão entrar no novo céu e na nova terra. O Criador de todas as coisas, ele zelou em toda a história da humanidade por apresentar o seu caráter como o único e verdadeiro Deus. Adão não só tinha essa doutrina dentro do Éden, mas ao sair dos portões do Éden, ele trouxe isso para a sua família. E os seus descendentes espalharam isso na terra. Houve descendentes de Adão que vai guardar isso e houve descendente de Adão que não vai acreditar nisso. Mas no decorrer da história da Bíblia, nós podemos ver a doutrina que sai do Éden, que é o monoteísmo, se espalhar entre o povo de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Deus é o único Senhor. Em Isaías 45, verso 5, diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isso é monoteísmo. Isso é monoteísmo. Veio da onde isso? Lá do Jardim do Éden. Adão conhecia isso. Adão conhecia isso. Fora de mim não há Deus. Em Isaías 44, no versículo 6, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Novamente, apresentando a doutrina aí do monoteísmo, a existência de um só Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2,
verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, irmãos, nós podemos aqui perceber que o monoteísmo ele foi conhecido por Adão e Eva dentro dos portões do Jardim do Éden. E ali Deus se apresentava como o único e verdadeiro Criador de todas as coisas, como o único verdadeiro autor de tudo, que a vida estava nele, a vida era ele e tudo dependia dele para existir e para subsistir também. Então, ao Deus ser reconhecido no Jardim do Éden como o autor e criador de todas as coisas, havia uma segunda doutrina no Éden. Presta atenção nisso. A santificação do sétimo dia. Aqui, dentro dos portões do Éden, não existia judeu. Muitas pessoas dizem assim: mas o sábado foi da época de Moisés. Moisés ainda não existia. E a santificação do sétimo dia, dentro dos portões do Jardim do Éden, ali era doutrina implantada por Deus no sétimo dia da criação. Adão conhecia o sétimo dia. Adão santificava o sétimo dia por ordenança e orientação divina. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3, fala assim: e havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Precisava de descansar Deus? Não precisava descansar. Mas ele descansou porque o sétimo dia foi feito para o homem, e não um homem feito para o sétimo dia. Ele descansa no dia sétimo, porque o homem precisava de saber que o sétimo dia seria um memorial da criação, aonde que apontava a existência de um único e verdadeiro Deus, Criador e Autor, mantenedor de todas as coisas. O livro do Apocalipse fala assim que tu és digno, Senhor, de receber honra, glória, louvor, adoração, enfim, porque todas as coisas tu criastes. E por Deus ser criador de todas as coisas, ele é digno da nossa adoração. Então, o sábado é um memorial ao Criador. O dia da criação, do sétimo dia, foi um memorial ao Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Se a humanidade tivesse santificado o sábado, desde a saída dos portões do Éden até os dias de hoje, não existiria um ateu, porque a memória do Criador se replicaria por todas as gerações. E Deus, ele, quando deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele não apresentava o sábado pela primeira vez, como é a argumentação de muitos. O sábado foi apresentado lá no Monte Sinai, entregue na lei de Moisés. Não, ele não foi apresentado pela primeira vez ali. Quando a gente pega o livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 8 ao versículo 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que o mandamento começa com a palavra lembra-te? É porque o povo eu só posso lembrar daquilo que eu esqueci. Muito bem, é só daquilo que eu já esqueci. Então, quando Deus fala no mandamento assim, olha, lembra-te, ele quer dizer o seguinte: eu já dei esse mandamento antes. Quando que foi isso? Lá na criação. Era a doutrina do Éden.
Foi antes de Moisés existir, antes de Israel existir, antes dos judeus existirem. No jardim do Éden, com Adão e Eva. Foi lá. Essa é a doutrina de Deus. Diz assim, lembra-te, isso está no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Mas por que não pode fazer nenhum trabalho? Aí a própria lei explica o porquê. Lá na lei está escrito assim, porquê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, por que nenhum servo, nenhuma serva não podemos trabalhar no dia de sábado? Porque todos os dias da semana são comuns. São dias comuns. O domingo é o dia comum. A segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Dias comuns. Mas o que tem de especial no sábado? A Bíblia diz que Deus santificou o sábado. Não só santificar quer dizer separar. Além dele ter separado o sábado, diz que Deus colocou uma bênção nesse dia. Ele abençoou o dia. Existe uma bênção nas 24 horas sabáticas. Que bênção é essa? É só experimentando. Experimenta Deus no dia de sábado. A experiência virá acompanhada de uma bênção que Deus colocou na criação. Assim como o sol nasce toda manhã, assim como a lua vem toda semana, assim no sábado existe uma bênção colocada nessas 24 horas. Uma bênção divina que você só irá conhecer se você experimentar. Por isso, santifique o dia de sábado conforme o mandamento. Adão, no jardim do Éden, já tinha como doutrina o 7º dia santificá-lo a Deus. Santificar esse dia a Deus. Todos os outros dias eram comuns para Adão, mas o dia de sábado era um dia especial, porque havia uma bênção divina implantada por Deus ali, naquele dia. E acho interessante no mandamento, no 4º mandamento da lei que nós acabamos de ler em Êxodo, que ele apresenta o mesmo texto da criação. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Olha como que o autor, ao escrever do livro de Êxodo, ao escrever a lei dos 10 mandamentos, ele linka o mandamento à criação do 7º dia, que foi a bênção do sábado. É interessante isso, porque lá no livro de Gênesis nós lemos que e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui em Êxodo fala que e ao 7º dia descansou. Por quê? Que em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Então o 7º dia descansou. Beleza? Isso então é uma das doutrinas. E o interessante é o seguinte, que o sábado também não é uma instituição dos judeus. Nós estamos vendo aqui que é uma instituição, é uma das doutrinas que Adão sai do jardim do Éden com ele e que irá passar pela igreja de Deus ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Se eu perguntasse hoje para vocês assim, qual é o sinal de Satanás? Ah, não, é a marca da besta, é o número 666, enfim. Ou, quando fala sinal de Satanás, do inimigo, do anticristo, muita gente sabe
abrir a Bíblia e dar aula sobre o sinal de Satanás. Mas se perguntar hoje para muitas pessoas, falar assim, olha, onde na Bíblia que fala o sinal de Satanás, beleza. Mas onde a Bíblia fala do sinal de Deus? Qual é o sinal de Deus com o homem? O que você responderia? Sabe qual que é o sinal que a Bíblia fala que Deus colocou entre ele e o homem? A Bíblia diz assim no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado não tem poder de me santificar. Não tem poder de me santificar. Mas o Deus do sábado, que colocou uma bênção especial nesse dia, e que encontra comigo de uma forma especial nesse dia, porque Ele separou esse dia, a presença desse Deus me santifica. Por isso que Ele diz, também lhe dei os meus sábados. Não foi só para Adão, no jardim do Éden. Não foi só para Adão. Foi para os descendentes de Adão, que querem voltar para o jardim. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Em Ezequiel 20, verso 20, diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A santificação do sábado é o memorial da criação, em reconhecer a Deus como Criador, Autor e Mantenedor de todas as coisas. E o interessante é que a doutrina do sábado, ela foi implantada por Deus no 7º dia da criação. Adão, antes de conhecer o pecado, viveu o sábado no jardim do Éden. Depois, do lado de fora dos portões do Éden, após ser expulso por causa da queda, da desobediência, os descendentes de Adão continuaram a guardar o sábado. Houve um momento que o povo perde a doutrina do sábado. Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, e no 4º mandamento, como nós lemos, Deus inicia falando assim, lembra-te porque o povo havia esquecido do dia de sábado. Vocês podem até observar que antes de Israel chegar no Monte Sinai, o maná, que era o pão de Deus que caía do céu, não caía no dia de sábado. Não caía no dia de sábado. Isso foi antes de chegar no Monte Sinai. E o povo havia esquecido e procurava maná no dia de sábado. Então, mostra que o sábado já existia bem antes da lei ter sido dada no Sinai. E também servia como sinal entre o povo de Deus na terra, entre Deus e o homem. Então, quando alguém lhe perguntar qual que é o sinal de Satanás, fala com ele assim, olha, existe um sinal muito mais forte do que do inimigo. Nós não podemos esquecer dele. É o sinal entre Deus e o homem, a santificação do sábado. Escrito no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, e capítulo 20 de Ezequiel, versículo 20. Um outro detalhe importante que em Isaías 66, verso 23, fala assim, sobre o novo céu e a nova terra. Olha a ênfase que Deus faz no sábado, nesse momento do novo céu e da nova terra. Diz assim, porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui ele comenta sobre a festa da lua nova, e também ele comenta sobre o sábado, porque o sábado ele é um memorial à criação, aonde aponta Deus como Criador. Então, quando Deus disser assim, vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, aquelas doutrinas que tinha no Éden,
elas voltarão a ser restabelecidas novamente. Adão e Eva, ao sair do Éden, a Igreja de Deus, ao passar na história desse mundo, tem vivido e experimentado as doutrinas do Éden, aqui nessa terra. Um outro ponto importante também, nós vimos então a primeira doutrina, que seria o monoteísmo, a existência de um só Deus, criador de todas as coisas. A segunda doutrina aponta para o memorial da criação, a santificação do sábado. E nós vamos ver agora a terceira doutrina, que Adão vivia no Jardim do Éden, que era o vegetarianismo. Ali nenhum animal matava nenhum, porque a morte não existia. Animal não matava nenhum animal para comer. Não. O homem não matava nenhum animal também para comer. Ele não matava boi, ele não matava porco, ele não matava gado. Isso não era plano de Deus, porque para existir o alimento da carne, a vida tinha que ser ceifada. E a morte ali não existe. A morte não existe. Então, nunca foi propósito de Deus colocar carne como alimentação humana. Isso está no princípio na criação. Lá no princípio, na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e versículo 30, no versículo 29, Deus vai falar sobre a alimentação específica dada aos homens. No verso 30, ele vai falar sobre a alimentação específica dada aos animais. A respeito da alimentação dada ao homem, disse assim, verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Isso vos será para mantimento. Falou com quem? A quem ele estava destinando isso? Ao homem. Isso era destinado ao homem. Então, qual que seria a alimentação do homem apresentada aqui? Todas as ervas que dão semente e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E para os animais? Aí, o homem não comia carne? Não, não comia carne, não. Mas por que vem o consumo de carne? Por causa do pecado. Só depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, começou a cometer pecado, aí vem o consumo de carne. Mas fora isso não tinha. Não tinha. E para os animais, a Bíblia diz assim que todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda erva lhe será para mantimento. Como será a alimentação dos animais no novo céu e na nova terra? É dito assim, então, no livro de Isaías, no capítulo 11, do versículo 6 ao verso 9. Fala assim que o lobo habitará com o cordeiro. Já pensou um lobo habitando com o cordeiro? Isaías diz que o lobo habitará com o cordeiro. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cebado andarão juntos. Ninguém come o outro. Não existe a cadeia alimentar de um ter que morrer para o outro sobreviver. Não existe isso lá. Porque a morte ali já não existe mais. E um pequenino os guiará. Diz que a vaca e a ursa pastarão juntas. Vaca e ursa pastarão juntas. Pastar é comer capim, ervas. E suas crias juntas se deitarão. Diz que o leão comerá palha como o boi. Da mesma forma que o boi come palha, o leão também vai comer. Sabe por que isso vai acontecer? Porque tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe pode tirar. Não pode.
Deus faz isso para que o homem tenha temor dele. Tudo que Deus faz durará eternamente. Ainda que o pecado tenha criado uma mancha momentânea na história da raça humana, na história desse planeta, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos purificará toda essa criação que geme com dores de parto, esperando aquele grande dia, para que o homem possa ser restaurado à imagem e semelhança de Deus, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. O lado de dentro acontece quando a porta da graça ainda está aberta e todo o planeta será restaurado. Assim também os animais que ali existirem, no novo céu e na nova terra, viverão as mesmas doutrinas que Adão e Eva viviam nos dias que eles estavam ali dentro daquele jardim. O vegetarianismo é a terceira doutrina. Então nós falamos a primeira do monoteísmo, que a existência de um só Deus, a santificação do sábado foi o segundo ponto, apontando para um memorial ao Criador de todas as coisas. O memorial da criação se refere ao Criador. A terceira coisa que nós estamos vendo aqui nesse instante é o vegetarianismo. No Éden, tanto o homem, quanto a mulher, quanto os animais, não comiam carne. Não comiam carne. A quarta doutrina do Éden diz o seguinte: essa doutrina, em Gênesis capítulo 2, versículo 23, fala assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. O matrimônio. O casamento de um homem com uma mulher. Monogamia. Casamento de um homem com uma mulher. Não é com um homem com várias mulheres. Não. Não é de uma mulher com vários homens. Também não. Não é isso. A combinação divina é o casamento do homem com a mulher. Na percepção de perfeição divina, é o homem com a mulher. Passou disso, não atende os critérios divinos. Faltou isso, também não atende os critérios divinos. No livro de Mateus, no capítulo 19, verso 6, Jesus diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento, a união matrimonial, é algo sagrado, porque é uma instituição que veio de Deus. No livro de Hebreus 13, verso 4, diz assim, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O casamento entre um homem e uma mulher é a escolha de Deus para a humanidade. Essa instituição no Jardim do Éden acompanhou Adão e Eva, os seus descendentes, e logo aqueles filhos de Adão que não queriam servir a Deus já fazia a quebra da instituição matrimonial, contraindo vários casamentos.
de várias formas que vocês podem pensar. Mas dentro da igreja de Deus na terra, o matrimônio é considerado sagrado e sempre respeitado pelo o povo de Deus nesse mundo. Então, irmãos, essa era uma doutrina que Adão e Eva vivia no Jardim do Éden. A ponto do próprio Adão, quando viu Eva, disse: afinal, essa é ossos dos meus ossos, do meu osso, e carne da minha carne. Quer dizer, um pedaço de mim. E Deus viu que isso era bom. A Bíblia diz que Deus viu que isso era bom. Então essa é a quarta doutrina que Adão vivia ali no Jardim do Éden. Sendo a primeira o monoteísmo, a existência de um só Deus. A segunda, a santificação do sábado como memorial à criação. A terceira, o vegetarianismo. Tanto o homem quanto os animais não precisavam de matar nada de nenhum outro animal. Não existia cadeia alimentar para que a vida fosse sacrificada. O quarto, o matrimônio era respeitado como instituição divina, assim como é respeitado dentro da Igreja de Deus. E nós vamos ver agora a quinta doutrina, que Adão vivenciou, experimentou no Jardim do Éden. Essa doutrina, ela está no livro de Gênesis, no capítulo em que o Senhor Deus diz assim, acompanhe comigo aí na tela, ele diz assim: e plantou o Senhor Deus a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu uma ordenança a Adão, dizendo assim: olha, no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Nós vamos ver aqui sobre a condição de viver, é a condição da obediência. Adão havia sido orientado por Deus que se comesse do fruto proibido, certamente morreria. O pecador é mortal. Nós vamos falar nesse instante sobre a mortalidade da alma. A alma morre. Tem pessoas que pregam assim: não, mas a alma não morre. Você sabe quem pregou o primeiro sermão sobre imortalidade da alma, que a alma não morre? Na Bíblia. Sabe quem foi o primeiro a pregar? A Bíblia fala no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 4, fala assim: então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. E muita gente repete isso. Não, a alma não morre. Onde que está escrito que a alma não morre? Aonde que está escrito que a alma não morre? Deus disse para o homem assim, olha, em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus falou com o homem assim, você é pó e ao pó vai tornar, morte é deixar de existir. Não, morte é um novo existir. Eu deixo de existir nessa condição e passo a existir em outra. Conversa da serpente no Jardim do Éden. Isso é conversa da serpente no Jardim do Éden. Não existe isso. Não existe isso. Irmãos, a Bíblia diz assim, que a serpente disse à mulher, versículo 3, verso 4, é certo que não morrereis. Mas onde na Bíblia que está escrito que a alma morre? Porque tu és pó e o pó tornará. Não, mas eu quero ver escrito que a alma não morre. Está escrito aqui, ó. Porque tu és pó e ao pó tornará. Mas tem algum versículo que fala da alma? Tem também. Mas aqui já é claro que tu és pó e ao pó vai tornar. No livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Aí fala claramente, a alma que pecar. Porque os homens começaram a repetir o sermão de Satanás, usado pela serpente ali, que não morreria. E começou no paganismo a espalhar que o homem não morre,
quando morre só o corpo, mas algo sai dele e continua vagueando, vivendo em outro lugar, apresentando a imortalidade do homem. O salário do pecado é a morte. Não é uma transformação de vida, é deixar de viver nesse corpo e viver numa fumaça vagando por aí. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não ensina isso. Mas quem ensinou isso? A serpente lá no Jardim do Éden. Ela que ensinou. De que forma? Falando para Eva. Certamente você não vai morrer. E o que Deus tinha dito? Se comer, vai morrer. Certamente morrerás. Prova disso que depois que Adão e Eva comeram do fruto, o Senhor falou com ele, tu és pó e ao pó tornará. Não falou com ele que você vai para o lugar A, para o lugar B depois da sua morte. Não. O único lugar que você vai, Adão, é voltar para o pó. Para onde que a pessoa vai quando ela morre? Muitas pessoas apresentam que a alma é imortal. Ela não morre. Isso é conversa da serpente. Não existe escrito na Bíblia que a alma é imortal. Existe no sermão da serpente para Eva. Lá existe. Lá existe. E muita gente tem repetido isso. Muitos crentes, eu vejo muitas pessoas com a Bíblia na mão, dizendo que a alma não morre. O corpo morre, mas a alma não morre. A alma não morre? Isso não é bíblico. Olha o que a Bíblia diz a respeito da alma, se ela morre ou não. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus não muda, irmãos. Deus falou assim, olha, Adão, no dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Você vai morrer. Morrer é deixar de existir. Olha o que diz a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia é clara. A alma que pecar, essa morrerá. Vai morrer. Mas eu fui ensinado... Você foi ensinado não da forma da Bíblia. A Bíblia diz assim no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ezequiel 18, verso 20, inicia falando assim, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4, fala assim, eis que todas as almas são minhas. O Senhor está falando que todas as almas são minhas. E sabe o que ele faz com a alma? Como a alma do pai, como a alma do filho é minha. Diz ele que toda a alma é minha. E ele fala, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Está lá. Mas quem falou que a alma é imortal? Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Está aí quem falou. É o primeiro sermão que Satanás deu sobre a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina? Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Ensina a mortalidade da alma e não a imortalidade. O único que possui imortalidade é Deus. O único. Ele é a vida. Ele possui. A vida é Ele. A nós é nos dado o direito à vida se estivermos nele. Por isso que quem tem filho tem a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque o Pai está no Filho. E quem tem o Filho tem um Pai. Então, a primeira doutrina que a gente tem que ter em mente sobre mortalidade da alma foi pregado no jardim do Éden pela serpente a Eva, dizendo assim, é certo que não morrereis. Porque o Senhor Deus já havia falado antes da serpente, no dia que comer do fruto, certamente morrerás. Depois que comeu, não mudou a história não, Deus continuou com a palavra dele, dizendo assim, olha, tu és pó e ao pó tornará.
Lá no livro de Ezequiel, ele fala assim, toda a alma é minha. Se é dele, ele faz o que ele quiser. Ele falou assim, e a alma que pecar, essa morrerá. A alma vai morrer. A serpente fala, não, é certo que não morrereis. Para vocês terem ideia, os mortos, a pessoa quando morre, qual é o estado de consciência da pessoa quando está morta? Ela possui algum estado de consciência? No livro de Eclesiastes, essa doutrina do Éden, ela era tão viva na igreja de Deus que eles não acreditavam no sermão de Satanás. Eles não acreditavam no sermão. Certamente não morrerás, a alma ia vagar. Eles não acreditavam no sermão de Satanás. Não. O que a igreja de Deus acreditava? Olha o que diz o livro de Eclesiastes 9, versículos 5 e versículo 6 sobre a consciência dos mortos. Fala assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ah, mas a alma do fulano, do cicrano está me acompanhando, está me protegendo. Não está. Não está. Não tem parte. A doutrina bíblica fala assim, olha. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem. Morreu, acabou. Porque tu és pó e ao pó tornará. Não tem. Porque os vivos, nós que estamos vivos, nós sabemos que vamos morrer. Mas os mortos, diz a palavra do Senhor, não sabe coisa nenhuma. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Uma pessoa que morre, ele pode louvar ao Senhor? O que diz a Bíblia? Uma pessoa que morre, ele pode louvar ao Senhor? O livro de Salmos, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Quem te louvará no sepulcro? Quem te dará louvor? Na morte não há recordação de ti. A sua memória jaz no esquecimento. A única forma que tem de um morto louvar a Deus é como Lázaro fez, ressuscitando dos mortos pelo poder da palavra de Deus. Por isso que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, porque a igreja de Deus ressuscitará. Se a igreja de Deus estiver no céu, irmão, presta atenção. Tem pessoas que falam assim que quando o crente morre, ele está louvando ao Senhor. Mas por que louvando ao Senhor? Tu és pó e ao pó tornarás. Cristo irá nos ressuscitar nos últimos dias. Se eu estou com o Senhor no céu, como que ele vai vir aqui na terra me ressuscitar? A doutrina da ressurreição dos mortos é a esperança de fé da igreja de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, o aceita de todo o coração pela obra que o Espírito Santo faz nele, em nós, o aceitamos, todo aquele que nele crer será salvo. Crer e for batizado será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna será concedida, ainda que você morra, lhe será concedida na ressurreição dos últimos dias. Por que a igreja vai ressuscitar nos últimos dias? Porque o texto é claro de Salmos. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Se tivesse em qualquer outro lugar louvando ao Senhor, meu irmão, não precisava de ressurreição. Não precisaria de ressurreição. Né? Em Isaías, capítulo 38, verso 18 e verso 19, diz assim, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos,
Esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Então os vivos, somente os vivos, esses te louvam. A sepultura não te pode louvar e nem a morte glorificar-te. Entendeu por que existe a ressurreição de mortos? É porque não tem ninguém crente no céu. Está tudo na sepultura. E quando, ao tocar da última trombeta, ao ressoar da última trombeta, diz que os mortos ressuscitarão em Cristo. Eles levantarão, olharão para o túmulo aonde que eles estavam ali sepultados há séculos, há anos, há séculos, e vão dizer assim para a sepultura: ó sepultura, onde está as tuas algemas, os teus aguilhões? Onde está as tuas cadeias? Porque se Cristo venceu a morte, todos aqueles que creem em Jesus e o aceitam pela fé, a morte também vencerão pelo poder da palavra de Deus e ao tocar da última trombeta. Essa é a esperança nossa de poder voltar para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ainda que a gente desça ao pó, volte ao pó, Cristo pagou na cruz do Calvário a ressurreição, a vida eterna, para que nós possamos voltar à presença dele e adorá-lo em espírito e em verdade. E Deus sabe que na sepultura ninguém pode adorá-lo. E Deus também sabe que não tem ninguém lá no céu com ele. Não tem ninguém lá no céu com ele. Por isso que ele vai vir aqui na terra ressuscitar do pó aqueles que um dia desceram, confiando nele. Um detalhe aqui interessante também, irmãos, é o seguinte. O fôlego de vida do homem é o mesmo fôlego de vida dos animais? Eu vou ficar melhor. Um rato. Vamos pegar um rato, o exemplo de um rato. O mesmo fôlego de vida do rato é o mesmo fôlego de vida do homem? Tem alguma vantagem o homem sobre a morte do homem sobre a morte do rato? Na cabeça do homem às vezes pode ter, né? Porque ele faz um velório muito bonito, talvez o rato ele joga para lá. Mas na Bíblia não. Olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 a 21. Diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Foi a pergunta que o sábio Salomão deixou. Ele sabia que nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Essa foi a afirmação dele. Mas muitas pessoas preferem ouvir a voz da serpente do que a palavra de Deus, do que assim diz o Senhor. Certamente não morrerás. Não, na morte você muda de vida. Passa a viver numa outra esfera. Há muitos, quando morrem, agora está com o Senhor no céu. Se está com o Senhor no céu, então o Senhor não vai vir ressuscitar ele nos últimos dias, não. E se não ressuscitar, ele está perdido para sempre. Irmãos, é importante conhecermos as principais doutrinas que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. Por que isso é importante? Porque o reino preparado desde a fundação do mundo, que é o Éden, quando o Senhor disser assim: vinde bendito de meu Pai, e entrai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, nós iremos vivenciar as doutrinas de Deus estabelecidas ali. As doutrinas de Deus estabelecidas ali. Lembre disso. Porque tudo que Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode
acrescentar, nada lhe pode tirar. E Deus faz isso para que o homem tenha temor dele. Quero convidar a você a continuar a estudar a Bíblia conosco. Estamos aí nessa viagem de Gênesis a Apocalipse. Lembre-se, você é o todo conhecimento. Busque a Deus, continue orando, continue estudando. Deus abençoe você, sua família e bons estudos.